Né? Como foi dito no início desse capítulo, há só duas maneiras de sentir. Sentir que é verdade, sentir que é mentira. Ou sentir que é possível, ou sentir que não é possível. E todas as outras emoções elas saem disso aí. Então, não são as emoções em si que criam a realidade, mas elas te avisam qual a realidade você está criando. Tá? Então, vamos supor, a tristeza não cria a sua realidade, mas ela te faz ver ou ela te avisa que você está criando pelo lado errado. O medo em si não cria a sua realidade, mas o medo te avisa que você está criando pelo lado errado. Então, o que cria a realidade é o sentir, não as emoções. Não é o sentimento, é o sentir que é real. Isso é fé. Tá? Quando a gente vai explicar sobre isso, há uma confusão muito grande por causa de interpretações de palavras. Né? Quando a gente interpreta palavras de uma forma já habitual, que já vem de várias vivências nossas, a gente acaba linkando. Por exemplo, Deus foi tão mal interpretado e falado e pregado que hoje em dia, quando você fala Deus, eu vou rezar para Deus, eu pelo menos não me sinto bem. Por quê? Porque me vem aquela imagem de um ser parado, vendo pessoas sofrerem, outras não, escolhendo quem vai ajudar. Tá? E sendo que a minha nova visão de Deus é uma fonte de vida que expressa totalmente 100% amor, poder e sabedoria. Então aquele ser que consegue se linkar a essa fonte interior vai ter amor, poder e sabedoria. E é aí que está a verdadeira mudança e o verdadeiro poder de criar a própria realidade. E é só aí que está. É lógico, gente, ela vai se expressar como? Pensamentos e emoções. Como? Os pensamentos vão ser mais criativos e as emoções vão ser mais equilibradas. Mas não quer dizer que você está controlando o pensamento e a emoção. Você está lá no fundo, no seu ser interior. Tá? E aquilo está fluindo. Tá? Então espero que eu tenha conseguido explicar para vocês sobre o poder da emoção exata, né? Sobre o que significa realmente ter emoção e o que é esse realmente sentir. Tá? Emoção é uma parte mais complicada de explicar, justamente por, como eu falei, que essa palavra Deus ela foi muito interpretada erradamente, as emoções também foram interpretadas muito erradamente. Né? Então a gente não tem noção, né, do que significam as emoções em nós. E as pessoas estão criando realidade sem querer entender como funciona esse GPS, esse organizador, esse guia do sexto sentido dentro da gente. Enquanto a gente não parar, começar a se auto-observar e sentir, poxa, eu tenho esse pensamento e sinto isso, eu sinto isso e tenho este pensamento, e começar a entender o seu próprio interior, a pessoa não vai conseguir conscientemente criar a sua realidade. Pode ativar o número que for, pode... Eu faço esse teste aqui agora, né? Comente aqui embaixo quem realmente, gente, que possa provar, tá? Quem realmente usou qualquer uma dessas técnicas e deu sucesso. E quando eu falo que usou essa técnica e deu sucesso, gente, não é que usou ela e deu, tipo, você queria uma coisa e conseguiu mediano, mas tá bom pra você. Não, eu quero coisas fatuais. Por exemplo, eu precisava de 5 mil reais, eu usei essa técnica e eu obtive esses 5 mil reais. Não é assim, eu usei essa técnica, tive uma ideia e fiz isso e acabou me gerando dinheiro. Porque isso pra mim é justamente o que eu tô falando. Você não precisa de técnica nenhuma, você se conecta com o seu próprio ser interior e ele vai te dar a ideia do que você precisa. Tá? Então, para encerrar, a emoção ela é muito importante, tá? No sentido de nos guiar se a gente está realmente criando para o lado que a gente quer ou não. Só. Tá? E o verdadeiro poder está no sentir. Tá? No sentir que é real. Esse sentir que é real, ele tem muita coisa por trás dele. Tá? Porque as pessoas começaram a manipular esse sentir que é real. Né?
Como as pessoas ensinaram, olha gente, não é só o pensamento, é o sentir que cria a sua realidade. As pessoas começaram a manipular também a forma que se sente. Então começaram a manipular, começaram a se esforçar a se sentir grato para o universo. As pessoas não conseguem criar dessa forma, tá? Esse sentir, né? Agora nós já estamos no outro patamar, nós já saímos da emoção, porque a emoção, como ela é responsiva, ela é um efeito, ela só te avisa o que está acontecendo. Esse sentir, você tem controle sobre ele. Mas esse sentir já entra na relação de fé, de crença, né? A pessoa acredita e se ela acreditar, ela vai sentir. Então o que nós temos que trabalhar e não esforçar e se sentir bem com o universo. Nós temos que trabalhar uma crença interior para que a gente se sinta bem com essa crença e automaticamente a gente vai se sentir bem. Tá? Então, gente, não tente controlar suas emoções, tá? Dê vazão às suas emoções. Se você está sentindo tristeza, não tente se sentir feliz, não tem como, tá? E se você conseguir fazer isso, você vai estar linkando na sua mente esse tipo de atitude mental. Então você pode passar o resto da sua vida se enganando dessa forma, tá? E é isso que está acontecendo com 99% das pessoas, por isso que a maioria não consegue criar a própria realidade. Foi essa automanipulação do que significa, de conclusões, de sentimentos dentro de si mesmo, que fez isso tudo acontecer. Então o que nós temos que ter é clareza, né? E essa clareza só vem com o tempo, com auto-observação, com a autoconsciência. Tá? Então, se você não controlar suas emoções e der vazão para elas, as coisas podem melhorar. Então, se você está sentindo tristeza, deixa a tristeza passar. Eu não estou falando para você focar na tristeza, não, veja bem. Mas você tem que senti-la, você tem que se permitir sentir. E naquele meio de sentir a tristeza, você tem que se refletir. O porquê que eu estou sentindo isso? Aí sim é a hora que começa a ter uma autoconsciência. Por quê? Você começa a perceber que aquela tristeza não é real. Você só está sentindo aquilo porque você está pensando e acreditando que algo não está dando certo, ou que não vale a pena, alguma coisa nesse sentido. Tanto é que se naquele momento você deixar a tristeza vir e você começar a mudar o seu interior, o que está por trás da emoção da tristeza, por exemplo, se você está triste porque você acredita que algo ruim vai acontecer, se você começa a pensar que algo bom vai acontecer, algo bom vai acontecer, algo bom vai acontecer, você não está manipulando diretamente a tristeza, você está manipulando a sua crença. Você mudou sua crença, quando você acreditar que algo bom realmente pode acontecer, aquilo vai te transmitir a sensação de que algo bom vai acontecer. E esse é o verdadeiro sentir. Ter sucesso, tranquilidade e bem-estar. É desejar mais coisas, só que agora de outro paradigma, de outra forma de ver e sentir a vida, de outras crenças mais limitadas, mais ilimitadas. Você continua a desejar, desejar e desejar. Isso nunca para, nunca vai parar. O desejo é salvador, é bem-estar, é felicidade. O desejo é o próprio Criador, querendo criar e se expressar unicamente por você. E se você deixar, milagres e maravilhas acontecerão em sua vida.